A Denise daqui, a Denise a Hertz é médica também e terapeuta lá do Espaço Terapêutico Bororó 25. É incrível, esse é o Brasil, o país dos extremos, né? Se a gente conseguisse achatar essas coisas, quer dizer, o que está muito lá embaixo, juntar um pouquinho mais para o que está lá em cima, né? Porque, é o SUS, né? Eu acho que são poucos países que, por exemplo, na sua saúde pública, em que a gente paga, todo mundo paga a saúde pública, tem isso à disposição. A gente fala muito, nos Estados Unidos, os hospitais, mas tudo lá é pago, né? Eu estava ouvindo até nas séries de televisão a gente vê os caras sem dinheiro para pagar, dá um rolo danado, o cara quer matar. Eu estava ouvindo o Apio e estava pensando nisso. Nós criticamos bastante o SUS e muitas vezes não nos damos conta do avanço que o Brasil conseguiu construir do ponto de vista do oferecimento de acesso a ações que promovem, que protegem e que reabilitam a saúde das pessoas. Então, nós temos, no que diz respeito às ações de promoção da saúde, um dos melhores sistemas de vacinação. Então, as vacinas que o Brasil compra e distribui são vacinas de excelente qualidade e chegam a qualquer indivíduo da população brasileira. E as vacinas são, sem dúvida, elas trazem um benefício inequívoco. A parte disso, então, estou falando da vacinação, porque a vacinação é uma estratégia que promove a saúde. Então, é um indivíduo sadio que, fazendo uso da vacina, tem a sua saúde protegida. E na outra ponta, e na outra ponta a gente tem avanços como, por exemplo, essa cirurgia para o Parkinson, que vai beneficiar um grupo bem seleto da população, porque, felizmente, o Parkinson é uma doença que, com medicação, ela fica bem tratada, mas é um avanço tremendo. Então, nós ainda hoje temos problemas importantes como as filas para algumas especialidades. Então, existe sim um represamento no atendimento e em especial em cirurgias para alguns grupos de doença. Mas para a grande maioria delas, a nossa população tem acesso a uma medicina de qualidade. E isso é um avanço incomparável. Tu citasse os Estados Unidos, sem dúvida, em relação aos Estados Unidos. Quem tem dinheiro nos Estados Unidos compra serviço de saúde. Quem não tem, está muito mal. E é importante que o nosso ouvinte se dê conta de que a gente fala em comprar serviços de saúde. Saúde não se compra. A gente não compra a saúde. A saúde de cada um de nós, ela é sim algo para ser zelado e promovido por cada um de nós. Então, por melhor que seja o sistema de saúde de um país, se esse sujeito não cuidar bem do corpo, da embalagem com que veio a esse mundo, não há sistema de saúde que dê conta. Essa é a mais preventiva das saúdes preventivas. E quando se fala em promoção da saúde, a gente está falando em alimentação adequada, estilo de vida, atividade física, o cuidado com substâncias que são tão socialmente aceitas como álcool. Nenhum de nós sabe. Álcool, açúcar, sal. Se tem a inclinação para ser um alcoolista. Então, uma pessoa que começa a fazer uso inadequado do álcool poderá tardiamente descobrir que tinha essa inclinação. A doença, né? Porque a gente precisa se dar conta que o alcoolismo é uma doença. É claro. Muito diferente do que muitas vezes a gente ouve as pessoas falando que é um vício. Não é um vício. É uma doença, assim como a tuberculose é uma doença. E a gente, então, precisa tomar medidas específicas para curar dessas doenças. E cada vez mais o alcoolismo passa a ser uma doença de mulheres. Pois é. Interessante. Bem, essa é a primeira conversa que não tem nada a ver com o espaço. Com o tema de hoje. O Bororó, que nós vamos falar daqui a pouco sobre amor e paixão, viu, Chico Garcia? E dizia Vinícius de Moraes que eu quero um amor que seja eterno. Enquanto dure, posto que chama, né? A diferença entre paixão e amor. Bom, a diferença entre paixão e amor é que paixão é bem mais chama. Paixão é fogo de palha, né?
E o bacana de a gente conhecer e poder utilizar esses dois conceitos é perceber nas nossas vidas quando nós estamos apaixonados. Primeiro que a gente não se apaixona só por pessoas, a gente se apaixona por ideias. Quantos de nós já ficaram absolutamente obcecados por uma ideia? A ideia pode ser de comprar um carro, ou de ter um cachorro, ou de comprar uma bolsa, ou de ganhar na loteria. A gente cria uma determinada ideia e entra num estado de apaixonamento, que é um estado de embriaguez. Quem já se sentiu apaixonado por qualquer coisa sabe que na paixão a gente come, dorme, pensa paixão 24 horas por dia. Nós queremos ter aquilo pelo qual nós nos apaixonamos. E é por isso que existe uma modalidade de crimes que são os crimes passionais, né? São os crimes da paixão. Quando as pessoas não conseguem ter a posse daquilo que elas desejam, elas matam, elas aniquilam o seu objeto da paixão para que ele não exista mais na vida de ninguém. Esse estado que nós ficamos é um estado bioquímico. Na paixão, se nós formos dosar uma série de hormônios no nosso organismo, nós estamos inundados de substâncias que nos impedem que a gente perceba a realidade como ela é. E o objeto da paixão nossa nunca é real. Ele é sempre uma fantasia, ele é sempre uma idealização. A gente descreve aquele objeto como perfeito. É o carro que eu quero ter que é o perfeito. Ele é o que roda mais em função do combustível, a mecânica é super boa, não dá manutenção, o pagamento é fácil. A gente inventa um monte de características que justifiquem... E enquanto estiver apaixonado, mesmo que ele estrague, a culpa é nossa, nunca é do carro. Não, a gente jamais enxerga o problema. E aí a gente começa a se desintoxicar. Então, mais ou menos com uns 3 a 6 meses, inicia a desintoxicação da paixão. E aí a gente começa a enxergar o que nós chamamos de defeitos. Porque como a gente inventou que era perfeito, tudo que não é perfeito é defeito. E aí, então, a gente começa a tentar fazer de conta que não enxerga aquilo. E tapa o olho e faz de conta que não está acontecendo. E esse estado de desintoxicação pode levar mais ou menos mais uns 6 meses. Até que aquela fantasia começa a fazer água por todos os lados. E aí a gente enxerga o que a gente nunca tinha visto. E como o que a gente inventou era perfeito e a realidade que a gente enxerga é tão diferente do que nós tínhamos inventado, nós rejeitamos o objeto da nossa paixão. Isso no amor não acontece. No amor a gente enxerga as características, e aí vamos falar de pessoas, já que a gente está no mês dos namorados, a gente sabe que aquele outro é de uma determinada maneira que não é exatamente como nós desejaríamos que ele fosse. Mas a pessoa madura, a pessoa que já aprendeu a se desiludir, o que significa viver sem ilusões, ela sabe que o perfeito não existe. Quantas vezes a gente fica impedido de amar quem está conosco, porque essa pessoa não é 100% como nós desejaríamos que ela fosse, imaginando que nós somos 100% do que ela deseja. Se nós não somos nem 100% do que nós desejamos, como achar, como pretender que o outro nos ache essa, assim, a última bolachinha do pacote? A gente tenta fugir das imperfeições nossas e do outro, achando que é possível ser perfeito. Quando a gente reconhece que não, que o bacana é poder desfrutar de quem se é, e em especial desse outro que por alguma razão inconsciente, é importante que a gente se dê conta disso, nós começamos a amar, é fantástico, porque aí a gente pode construir algo em comum juntos. E o triste, João, é que
Quando nós estamos apaixonados pelo que não existe, pelo que nós inventamos existir, nós perdemos a possibilidade de amar o que existe. E isso, quando se fala de filhos, é uma tragédia. Porque muitos pais não conseguem amar os filhos que têm, porque esses filhos são muito diferentes daqueles filhos que eles idealizaram, que eles desejariam ter. Tristemente, querido ouvinte, não adianta a gente querer mudar o outro, porque o outro só muda quando o outro quiser mudar. Então, nós não temos este poder. Tem um clique, né? Não tem. O cara, então, assim, o outro é tão diferente do que você deseja que ele seja e não é possível ser feliz na presença desse outro, se afaste e construa a sua própria felicidade. Contato @bororó25.com.br, no Facebook é Bororó25 e no Twitter é @Bororó25, na Vila Assunção, Rua Bororó, número 25, 33 4661 71, telefone. Obrigado, Denise. Até a próxima quarta-feira. Até a próxima quarta. Beijo grande.